Fala pessoal, sou Canarinho na área, estamos de volta, dia 26 de agosto de 2024, segunda temporada, já passou um ano aqui do Sou Canarinho, a gente agradece todo mundo, a todos vocês aí que estão seguindo a gente. E aí, JP, tempão que a gente não se fala, animados, muita coisa nova para falar da seleção, tava com saudade, hein? E aí? É verdade, saudade sempre batendo na porta, né? A gente ali nos bastidores discutindo quando a gente volta, e voltamos exatamente na semana onde tudo começou, né? Um ano depois, então, que a segunda temporada seja tão boa quanto a primeira e que a gente possa crescer ainda mais, né? E é isso. Aconteceu tanta coisa aí nos últimos tempos do Brasil. Conseguimos cobrir a Copa América. Infelizmente, aí, um resultado ruim, né? Uma eliminação bom, né? muito antecipada. Tivemos êxito aí na medalha de prata do futebol feminino. E acho que é isso que a gente tem aqui para contribuir hoje, né? Trocar essa ideia e vamos para cima. Não, total. E a segunda temporada tá cheia de novidades, de mudanças. A gente tem muita coisa para colocar. Hoje a gente tem convocação da seleção brasileira, falar um pouco das Olimpíadas, comentar um pouco sobre tudo que tem aí nos próximos jogos das eliminatórias. Então fica com a gente, não esquece, ativa o sininho, compartilha, segue a gente nas redes sociais e vamos embora. Rola a vinheta. Estamos de volta e como vocês podem ver, a bancada um pouco diferente. Biel não está aqui com a gente. Nessa segunda temporada, ele priorizou os estudos e alguns projetos pessoais. Como a gente sempre falou, essa era a prioridade para ele. Biel, obrigado, assim, foi show de bola. A gente agradece muito a você, ao Rafa, a Dani, ao Ricardinho por tudo que você fez aqui no projeto. Ainda tem muita coisa que você vai contribuir e não poderia deixar de mandar uma mensagem aqui pra galera sobre você, sobre o que você tá fazendo. Então fala aí, Biel. Fala galera, aqui é o Biel. Então eu tô aqui pra anunciar mesmo que eu vou te dar uma pausa. Eu não tô saindo do Sou Canarinho de forma alguma, a gente vai até fazer alguns projetos juntos, mas não vai dar pra ficar no dia a dia, ficar frequentando e gravar teu episódio todos os dias. Então eu tô dando uma pausa pra focar nos estudos, porque o ensino médio tá chegando, os 15 anos estão aí, então vou dar uma pausa e depois eu volto. Obrigado aí, abraço e até a próxima. É isso aí, Biel. Obrigado, cara. Acho que sem palavras aí esse tempo que a gente passou, um ano, né? Foi tão rápido que você entrou menino e tá saindo adolescente aqui do projeto, mas as portas ficam abertas. O agradecimento, como o João falou, a seus pais, Dani, Rafa, seu irmão Ricardo aí que sempre apoiaram, sempre prestigiaram o canal. E é isso. Então, quando você quiser falar alguma coisa aqui com a gente, sabe que as portas vão estar sempre à sua disposição. E agora a gente conta ainda mais com você aí do outro lado para poder acompanhar e ver tudo que a gente conversa aqui, que eu sei que você vai ter uma outra opinião até um pouco diferente para dar risada e enfim, mas estamos juntos. Obrigado mesmo. Um forte abraço. É isso aí, Biel. Obrigado. Contamos com você. E pessoal, o Sou Canarinho segue, a gente está aqui numa nova temporada, a gente vai fazer coisas diferentes, então aguardem que vem muita coisa boa. Biel vai fazer falta, mas a gente sabe que, como o JP falou, Biel vai aparecer, de vez em quando aparece, de vez em quando vai, mas agora de um formato diferente. Valeu e vamos para frente. E agora começando a falar do tema muito recente, né, JP, que são os convocados da seleção brasileira. Dorival soltou a lista aí para fazer os jogos contra o Equador e o Paraguai, que já tá batendo na porta. Semana que vem, né? Semana que vem já começa de novo a seleção. Graças a Deus, porque faz saudade, falta. Oh, saudade. Mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento, né, JP? Seleção não jogando bem, aquele futebol fraco na Copa América, né? Decepcionante. Mas a gente sente falta, né? Então a gente sente falta da seleção. A gente quer ver quem são os convocados, então a gente vai passar a lista e vai poder opinar aqui. Mas o Dorival, ele melhorou a lista em relação ao que ele teve nas convocações anteriores, na minha opinião. Isso é uma coisa boa da gente falar, também concordo. Acho que o Dorival, a lista mexeu, a lista evoluiu. E nesse período todo aí que a gente ficou nessa lacuna, muito futebol diferente, né? Teve ali Copa América, Eurocopa, e aí os clubes agora também no Brasil. Então tem muita coisa pra gente falar. Vamos puxar pela convocação, vamos começar. Vamos passar a primeira lista? Boa. Só pra gente falar aí pra todo mundo que tá de casa, né? Então o Dorival trouxe goleiros, o Alisson, Bento e Ederson.
Isso aqui ele manteve uma base. Isso aqui a gente não tem muito o que comentar. Não tem novidade, né? Acho que o que eu acompanhei a convocação e depois rede social, o que a galera achava e acha, né, da convocação. O Alisson, né? A galera... Mas assim, cara, acho que, de novo, né, dentro do contexto de goleiro da seleção brasileira, Liverpool, o Alisson, goleiro destacado, assim, sem muitos pormenores, né, pra gente colocar como... Mas na seleção, ele, de fato, não é aquele goleiro que você fala que decide o jogo. A gente teve, na Copa América, de novo, né, uma disputa de pênaltis, na nossa eliminação. Sim. Ele pegou um pênalti, a gente até achou estranho, assustou, né? Até assustou, ele pegou um pênalti. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele goleiro que brilha os olhos, né, do torcedor. Então, você percebe que a galera não aprova, assim, é unânime que ele... Mas eu não conseguiria te indicar aqui, por exemplo, vamos falar do goleiro que foi cortado da Copa América, que era o Rafael. O Rafael a gente já sabe, a gente já falou dele aqui no passado. É um atleta mais veterano, um goleiro que ficou muitos anos à sombra de grandes goleiros, né? E agora que ele tá tendo representatividade, sendo goleiro de São Paulo, então assim, é um ótimo goleiro, mas talvez não é o goleiro mais para a seleção pela idade, né? Porque a gente pensa num processo evolutivo. E aí, você fala, mas quem que você traria? Eu mesmo tenho dificuldade para falar, mas alguns nomes a galera comentou ali, que é o próprio goleiro que era do Corinthians e foi para fora, que é o Carlos Miguel, o próprio goleiro do Corinthians agora, o Hugo Moura, Hugo Souza. Então são caras que agora começam a ganhar uma visibilidade, mas a gente não sabe ainda, porque é muito recente, muito poucos jogos. E não dá pra também falar... Carlos Miguel está de brincadeira, né? Eu vi os comentários. Você viu também, né? Mas fala sério, Carlos Miguel só teve polêmica até agora, né? Ainda não mostrou nada. Eu acho que ele é reserva lá. Ele é reserva ainda também. E assim, olhando para o nome dos goleiros aqui, o Alisson ainda é muito contestado realmente, mas eu acho que ele fazer parte dos goleiros, porque ele é um baita goleiro, não tem como falar que ele não é. Na seleção, protagonista, titular de seleção, pelo amor de Deus, tomara que o Dorival saiba que tem que ser o Ederson ou o Bento, né? Que eu acho que teoricamente na Copa América seria o Ederson. Sim, seria o Ederson. Teve problema da contusão. Teve problema lá, né, e tudo mais. Mas assim, é o que a gente espera. Alisson como titular, não mais. Eu acho que realmente é um baita goleiro, não tem como falar. Sim. E assim, nesse momento, eu não vejo nenhum outro goleiro também que substituiria, assim, para fazer. Defensores, né? Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos. Não muitas mudanças, né, JP? Não. Aliás, nenhuma, né? Aí ficou de fora o Bremer, né? Que tava na lista da Copa América, que é um cara que foi pra Copa do Mundo, que a gente gosta, né? A gente já falou aqui algumas vezes, mas que não teve oportunidade na Copa América. Sim. E aí é uma crítica que a gente faz também ao Dorival, né? Que assim, ele leva os caras, mas a gente não vê. Mas provavelmente nos treinamentos o cara talvez estava num nível abaixo, né? Tá aí um bom ponto. Depois a gente pode trazer a lista que você tinha levantado de falar sobre quem ficou de fora da lista da Copa América que não tá aqui nessa convocação, dessa mudança que você tinha comentado no início. Né? Mas acho que vale explorar aqui quem tá agora, né? Que é o caso do Beraldo, que é jovem, né? Enfim, 20 anos. O Militão. E o Marquinhos, que já tem uma história aí, né? Que é veterano de seleção e que é aquilo que a gente fala. Também não é mais unânime, porém a gente não pode ter uma zaga completamente de caras novos, né? Você tem que ter um cara experiente. Eu só não acho que dá pra ser titular, cara. Então, aí tem essa questão, mas provavelmente vai ser, né? Eu acho que a zaga titular vai ser ele e Beraldo, assim, talvez. Ou Magalhães. E assim, Ou o Militão, né? Na verdade. Não dá pra saber, né? O fato é, eu não levaria. O Marquinhos não é um cara que eu levaria mais pra seleção. Nem o Militão, talvez. Mas eu acho que. Mas aí você falar, quem? O Bremer é um, aí o outro eu acho que talvez ainda, mas não tá tão na mesma fase, que era o Fabrício Bruno, que tava jogando bem, mas eu acho que agora caiu bem, assim, né? Ele foi muito bem nos amistosos, né? Mas também esse ano ele não tá tão igual ele tava antes, assim. Fabrício Bruno passou muito por aquela que vai ser vendido, não vai. Agora de novo começou a voltar esse assunto, né? Ele foi vendido, não vai. Não foi nada. Até o momento ele não foi vendido. Laterais: Danilo, Ian Couto, Guilherme Aranda e Wendel. Zero mudanças, né? Zero mudanças. Aqui foram todos e pra mim não vejo. Assim, o Danilo a gente já falou algumas vezes, né? Que teria talvez um espaço para testar o Marcos Rocha, mesmo que ele seja velho, mas o Marcos Rocha também caiu. Tô falando que a gente já falou historicamente aqui de conversa.
inicialmente não vejo também aqui como a gente testar de cabeça aqui outros nomes. Não, eu acho que assim, lateral é uma posição carente no mundo do futebol, Sim, né? Cara, E a seleção brasileira de tabela acaba pegando esse problema. A gente não tem laterais. Se a gente olhar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, você vê que a maioria dos times tem muita dificuldade em ter lateral esquerdo. E aí você pega o Flamengo... Direito também. E direito também. Mas você pega o Flamengo, tem 2 laterais esquerdos de seleção sul-americana, os 2 estão machucados. Agora ele trouxe o Alexandro, oficializou hoje, né, a contratação dele, para ele fazer ali, ganhando 1.800.000 por mês, um salário extremamente fora da realidade. Uma realidade bizarra, né? Para um cara já veterano, assim, não discute, né? É meritocracia, ele tem que ganhar. Mas você vê a dificuldade que se tem, né, para você ter um bom lateral esquerdo e poder ser convocado. E eu não duvido nada que daqui 2, 3 meses o Alexandre sobrando no futebol brasileiro volte a ser ventilado o nome dele, especialmente para o lugar do Wendel, né? Porque eu acho que o Arana tá meio que consolidando a vaga dele, né? Ele tá jogando muita bola. Sim. Agora, o Danilo, né, JP? O Danilo a gente não pode deixar de falar, né, cara? Sim. O Danilo foi uma Copa América desastrosa, né? Assim, ele não teve cruzamento no último jogo lá, acho que ele não teve descido, teve ultrapassagem, não teve nada. Ou seja, o Brasil, se a gente não quiser falar, a gente jogou com 3 zagueiros, tranquilamente. E aí um vácuo, porque o time não estava montado para 3 zagueiros, ficou 3 caras plantados lá atrás. Na verdade, foram até mais, né? 3 caras plantados, mais o volante, assim vai. Então, assim, eu acho que Danilo de titular, beleza, que não tem um outro, mas, cara, deixa o Ian Couto testar lá, bota pra testar o Ian Couto de um lado e o Arana do outro e bora pra lá. Acho que não tem como ficar com o Danilo como titular. Concorda em casa? O que vocês acham aqui dessa parte, tanto dos goleiros, quanto defensores, quanto laterais? Algum comentário diferente do que a gente fala? Isso aí. E o Danilo teve o agravante também do extra-campo, né? Ele teve algumas discussões com o torcedor. Foi tirar... A seleção desequilibrou, né, JP? A grande verdade na Copa América, a gente falou na sala de imprensa lá que a gente montou, e é fato, assim, a gente viu que a seleção brasileira ficou desequilibrada. Ela começou a discutir com o torcedor, mirim, inclusive, teve um jovem que foi discutir com o cara, porque obrigado, a gente tá aqui, o Hendrick falando lá também, o jogador tá aqui nas férias, pô, pelo amor de Deus, cara, isso aqui tem que ser amor à camisa para fazer, é uma honra vestir a camisa da seleção brasileira. Na nossa opinião, né? Não é a seleção brasileira, é a maior seleção da história, do mundo, né? Enfim, sem discussão, galera. Desculpa, mas... Meio-campistas. Que agora tá sendo na CBF, aqui no perfil, tá como meio-campista, não tá mais como armadores. Lembra que a gente ficou falando isso algumas vezes? Mas vamos lá. João Gomes, Bruno Guimarães, André, Lucas Paquetá, Gerson e Rodrigo. Bastante mudanças aqui, hein? Vamos até falar aqui quem ficou de fora, porque aqui tem bastante gente aqui de fora, né? Andrés Pereira, Douglas Luiz, Ederson. Esses... Andrés Pereira, Douglas Luiz, Ederson. 3 pessoas, 3 aqui fora, né? A gente já falou do Bremer e do Rafael, mas no meio de campo, 3. O que você achou desse meio aí? Cara, o meio da seleção, acho que a gente carece dos mesmos problemas das laterais, né? A gente tem alguns nomes, bons nomes, mas não são aqueles caras que, na minha opinião, vão resolver um jogo de futebol. Especialmente do tamanho que é vestir a camisa da seleção. Faltam jogadores que criam jogadas, né? Que podem desequilibrar. O Gerson, baita jogador. Eu acho que vai chegar aqui fazendo um movimento ali no meio campo que a gente precisa, que a gente não vê. O Lucas Paquetá, eu até estava vendo um jogo agora contra o Aston Villa, né? Pelo West Ham. Ele chama a responsabilidade, joga, bate pênalti, é um cara que... Mas na seleção, cara, ele não consegue, eu não sei se ainda tem a ver com o extra-campo dele, que tá naquele imbróglio para poder ser julgado ou não, o que vai acontecer, quais serão os próximos passos da carreira dele, se vai haver carreira ou não. Então eu acho que enquanto isso não se resolver, na seleção eu acredito que vai continuar nessa... banho-maria, né? Não vai ser um cara que vai resolver, não pode ser um camisa 10. E o Dorival falou, né? Que o cara que deve fazer essa função, voltando, é o Neymar. E aí, beleza. Aí eu concordo com o Paquetá tá no grupo e tal, mas ele ser o titular e o responsável. E aí, você puxou alguns nomes que não estão mais aí na seleção.
o Andrés Pereira, né? Ele fez uma Copa América. Eu acho que fez bons jogos na Copa América e nos amistosos também, né? Já... Ele foi uma surpresa pra mim, assim, nesse pedaço. Mas, assim, eu gostei da convocação ali do Gerson, por exemplo. Sim. Eu achei que foi um cara que tá merecendo. Eu acho que poderia ter saído o João Gomes e deixado o Andrés, talvez, né? Certo. Mas o esquema de jogo que o Dorival tá na cabeça, eu acho que dificilmente vai mudar do João Gomes e o Lucas Paquetá ali naquele primeiro momento no time titular. Assim, é Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, né? E é começo de temporada, né? A gente tá falando começo por quê? Porque a maioria dos jogadores jogam no futebol europeu. Né? E a gente não sabe o que tá rolando de fato, né? Especialmente aí a questão do próprio Andrés. E a primeira janela aí que a gente tem nesse semestre, né? Ou na verdade, a primeira janela que a gente tem esse ano de eliminatórias de Copa do Mundo, né? Porque a eliminatórias acabou no fatídico janela que a gente perdeu da Colômbia e da Argentina, né? E aí, janela, né? E aí a gente veio o primeiro semestre aí com amistosos e Copa América, e agora a gente volta até final do ano que vem com jogos só de eliminatórias, né? Então, assim... vamos ver como o Brasil vai se portar. Esses 2 jogos são jogos complicados, né? Porque a gente sabe da força física do Equador. Então talvez o meio de campo vai ter que fazer a diferença. E o segundo jogo é um jogo, na teoria, pegado, porque o Paraguai a gente sabe que tem uma caixa de ferramentas, né? Então é porrada o tempo todo, é muita virilidade. Então, vai ser pancada. Então, assim, o Andrés Pereira, obviamente, não está descartado. Nenhum desses caras estão descartados. Nenhum desses. Mas vamos ver como se o meio campo corresponder bem agora. Talvez o encaixe do Andrés vai ficar mais a longo prazo. Senão ele já volta aí na rodada do mês de outubro. E tem esse negócio, né? Pegando o gancho do que você falou, e depois a gente até pode explorar um pouco mais do Neymar, mas o Dorival, na fala dele, foi assim que estiver recuperado, a vaga dele está garantida. É um jogador indispensável para a seleção brasileira. O que para nós, quem acompanha aqui nosso canal já sabe, a gente é fã do Neymar pra caramba e sabe que o Neymar é o cara que tem que ter cadeira nessa seleção mesmo, porque não tem um jogador aqui que chega perto dele assim, para fazer a função que ele pode fazer. Obviamente, não sendo mais o cara que é o protagonista 100% do futebol da seleção brasileira. Tem que pegar na bola toda hora, tem que fazer. Arrumar um novo formato. Sim. O único ponto que eu coloco aí, João, e que a gente precisa também entender, Dorival falou exatamente isso, você tá trazendo, a gente já falou isso várias vezes. Sim. Agora, Neymar, você tá afim? Você quer? É isso que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ele quer, mas eu acredito que ele queira, porque ele deve ter essa ambição ainda. Teve um comentário também que me chamou atenção nas redes sociais, né, que foram aí dele, que um pai mostrou pro filho o Neymar jogando bola e escreveu assim num post, eu não lembro quem, mas escreveu assim, falando assim, esse jogava muita bola. E ele mandou uma kkk, falou assim, calma que ainda tem mais. Ou seja, ele ainda... O Neymar respondeu o post. Responde pra gente também. Então. O Neymar, fala pra gente aqui, pô. Nós vamos marcar o Neymar numa postagem aí, vamos pedir o pessoal do Podspace, nós vamos marcar ele aqui só pra ver, quem sabe, né? Brincadeira. A gente quer muito. Putz, né? Nossa senhora. Boa. Ó, e de ataque, aí no ataque a gente teve algumas mudanças interessantes, hein? Acho que onde mais teve mudanças, né? Foram 4 nomes que mudaram. Então, ó, pra essa convocação, tivemos Endrick, Savinho, Vini Júnior, Estevão, Luiz Henrique e Pedro. Chama muita atenção, gostei muito dessa parte do ataque. Quem ficou de fora aqui? Evanilson, Martinelli, Rafinha e PP. Então, os 4 ficaram fora aqui numa mudança aqui super interessante. E acho que vale a gente falar aqui dos nomes novos primeiro, JP. Fala aí um pouco. Luiz Henrique, Estevão e Pedro. O que você acha aqui desses caras? Porque então vou começar primeiro pelo menos novo aí, que já jogou Copa do Mundo, que é o Pedro, né? Pedro é um cara que acho que fez falta na Copa América, né? Sim, o maior artilheiro do Brasil no ano. Agora, nesse momento, ele tá contundido, né? Tá convocado, mas tá contundido. Mas assim, parece que, pelo que tem informações, ele tá apto aí a partir da próxima semana, por isso que mantiveram o nome Luiz dele. Luiz Henrique também, né? Luiz Henrique já jogou ontem, inclusive, né? Ele se lesionou na quarta-feira. Tá certo. E ontem contra o Bahia ele já jogou. Verdade. Então, assim, ele deve tá num ponto pra poder jogar. Mas o Pedro é um cara que a gente acredita muito que é o cara que faz o gol, que faltou na Copa América. A seleção fez quantos gols na Copa América? Não fez nenhum contra a Costa Rica, aí fez aquele monte de gol contra o Paraguai, depois pegou a Colômbia, fez um gol e acabou aí. Não teve gol contra o Uruguai, né?
Então, vamos ver como que vai ser, se a seleção vai jogar para ele poder ser o cara finalizador, né? E esses 2 nomes aí que você falou, Luiz Henrique. Luiz Henrique é o craque do Brasil, né? Acho que no momento. O Pedro é o artilheiro e o Luiz Henrique é o craque. É o grande jogador. Então você vê as passadas largas, o biotipo físico do cara, então a gente tá esperançoso aí pra ver ele com a amarelinha, né? Você falou. Como que ele vai... É o que você falou, ó. Vamos lá, a tríade, né? Artilheiro, melhor jogador do momento, que é o Luiz Henrique, e revelação, disparadamente, um craque de bola, Estevão, né? Craque de bola, eu acho que vamos esperar o tempo dizer, né? Mas Sim. Parece que ele vem para suprir a ausência do Neymar ao longo dos últimos anos, né? Porque do Neymar a gente pulou vários jogadores. O Endrick é um ótimo jogador, mas parece que o Estevão vai ser um jogador um nível acima, né? Aqui já tá vendido pro Chelsea. Já tá vendido por um preço absurdo. É um craque de bola. E você vê que ele é tão craque, João, que se você puxar aí também, ele, na história da seleção brasileira, estamos falando de uma seleção centenária, né? De mais de 100 anos. Jovens, você vai falar? Exato, então você já captou a mensagem, né? Boa. Ele é o 3º jogador mais jovem a ser convocado pela seleção, né? Então, assim, a gente tá em 2024. Ô, João, JP, quem foram os outros 2? Pelé, o mais jovem, que foi em 57, e o Edu, que jogou no Santos também nos anos 60. Então a gente tá falando de uma lacuna gigante, ó. Pegando os dados aí que você trouxe, os mais jovens a serem convocados pelo Brasil. Pelé, em primeiro, 16 anos e 257 dias. Edu, 16 anos, 306 dias. Estevão, 17 anos, 122 dias. Ronaldo, 17 anos. Fenômeno. Ronaldo, 17 anos, 228 dias. E o Endrick, com 17 anos, 245 dias. Ou seja, ele tem 100 dias a menos aí que o Ronaldo nesse aspecto. E tem um outro dado dele que mostra uma comparação com o Neymar de 2009, né? Que é a quantidade de assistência, a quantidade de gols. Ele tem mais assistência que o Neymar de 2009. E, assim, números são números, né? Número não diz tudo, como a gente já viu. Tem cara que tem um monte de gol, como a gente teve o Evanilson, sei lá, que fez um monte de gol, mas é um cara que não entregou o que precisava. Então não estamos dizendo isso, mas a gente tem que se apegar nisso, pô. Pensa, a gente tá vendo um craque jogando bola aos nossos olhos, porque o cara corre, ele corta pro meio, ele consegue bater com as 2 pernas, ele tem uma batida na bola forte, ele tem uma arrancada muito boa. É um menino que gosta de jogar bola, dá pra você ver que ele gosta de ir pra cima, de verticalizar mesmo, de ir pra cima do gol. Assim, que continue assim. A esperança, né? A esperança aí para a escassez que tem no futebol brasileiro. E algo que também assemelha muito ao Neymar, não no começo de carreira, mas um Neymar um pouco mais aí, Copa de 2014, 18, ele já apanha muito. Então ele vai ter que começar a ver um jogo aí para não ser tão caçado, né? Porque senão daqui a pouco o moleque já vai estar destruído. E detalhe, né? Não sei se todo mundo sabe, a gente tá trazendo e colocando ele na lacuna do Neymar, mas na base lá do Palmeiras, desde os 8, 10 anos, o apelido dele, sabe qual que era? Não. Messinho. Porque já viam ele como um cara diferenciado, um cara que poderia desequilibrar um jogo. Então, desde muito jovem, a torcida do Palmeiras estava esperando e já sabia do potencial que tinha. Então, cara, eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Tem tudo, assim, ele demonstra ser um cara muito diferente, assim, porque... E personalidade. É exatamente isso que eu ia falar agora, você tirou as palavras da minha boca. A personalidade dele é de um cara que quer, assim. Sim. É igual você ver, por exemplo, o Endrick. O Endrick foi pro Real Madrid, fez, inclusive, né? Primeiro jogo. Muita estrela, né, cara? O cara tem estrela, entrou e fez um golaço, tá? Porque não é gol de qualquer um. Puxou a bola, bateu pro cantinho e fez uma boa jogada. No fim do jogo, o que o cara fez? O estádio vazio, ele foi correr no estádio. No campo, né? Foi correr no campo, ele foi fazer, sei lá, o desaquecimento lá. O comprometimento desses caras são caras que são interessados em voltar a fazer. Eu ainda sou contra, e tão jovem pra fora, eu acho que ainda, infelizmente, o domínio de empresário, de grana, é muito dinheiro envolvido, né? O cara já fez a vida dele, com 17 anos ele já fez a vida de gerações dele, né? Então assim, então não tem como discutir, porque dinheiro é dinheiro, então ninguém tem como falar sobre isso. Mas eu ainda acho que assim, é ruim demais você ver perder um Estevão pra
pro Chelsea já tão novo. Sim. 18 anos o cara já vai embora. Nós estamos falando aqui, 17 anos, 122 dias. Nós estamos falando de meio ano. Ele joga até o meio do ano que vem, né? Até o meio do ano que joga vem. mais, E aí ele vai embora. Então temos que aproveitar. O Hendrick faz a mesma coisa. Pô, mas o Hendrick, o Vitor Roque é a mesma coisa. E assim, aí você vê, o Vitor Roque a gente sabe que tem um potencial gigante. Não conseguiu. E tá indo pro Real Betis, né? Foi Não anunciado conseguiu ontem. vingar. Mas, cara, é porque é muito novo, é muita gente. E ele nem é tão novo igual os dois, assim, né? Eu acho que o Vitor Roque já tem 20, né? Ou 19. Ele tá no sub-20, porque ele tá convocado pelo 19. Ramon pros amistosos aí. Então ele deve ter 19 ali. O cara, mas é um craque de bola. A gente sabe que ele é bom de bola. Não tem como falar que o Vitor Roque não desaprende a jogar bola. Mas, pô, Real Madrid não é todo mundo, gente, que vai conseguir sair daqui, mesmo sendo um bom jogador, e jogar num time Real Madrid, Barcelona, o que quer que seja. Não vai conseguir. Sim. Eu tenho total. Fugiu a palavra aqui, mas eu tenho total condição de falar o que você tá trazendo aqui hoje, no sentido que concordo 100%. O único ponto que eu coloco, por exemplo, na questão do cara ir mais jovem para fora ou não, teve alguns casos aí, eu vou citar só um exemplo de um cara que não era tão jovem e que estava acertado com o Palmeiras e ele era do Santos. E tava tudo certo em 98 para ele vestir a camisa do Palmeiras, que o Palmeiras estava na era Parmalat, tinha muito dinheiro, que é o caso do Narciso. E aí no meio desse caminho descobriu que ele tinha leucemia. E aí ele não foi, aí ele perdeu a condição de ir na época para um time maior, né? Não que o Santos era menor, mas era um time que tinha mais dinheiro e poderia brigar. Naquela época o Santos estava 14 anos sem ser campeão, né? Tinha sido campeão em 84, estava em 98, e o Palmeiras estava ganhando tudo, e em 99 foi campeão da Libertadores. E ele não foi, ele perdeu a oportunidade por conta de uma doença grave que até afastou ele do futebol definitivamente. Então assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Você vê por isso que eu tô falando, dinheiro é dinheiro, Exato. Não tem o que falar. E aí a gente não tem pega... como negar. Como é que o cara nega? Sim. Como é que o cara nega? É só você falar assim, você negaria pegar o seu salário e, sei lá, multiplicar por 40 vezes seu salário, você negaria sair da empresa? Você não vai negar. Exatamente. E o que aconteceu com o Narciso é uma doença infeliz, né? Infelizmente acomete as pessoas de uma forma que, graças a Deus, ele tá vivo até hoje, né? Sim. Então, assim, conseguiu aí, acho que controlar e tudo mais. Mas a gente pega agora o exemplo do que aconteceu semana passada, né? O jogador do Nacional lá, o esquerdo, jogando a bola, o cara desmaiou e parece estar entre a vida e a morte. Inclusive, não se sabe o que pode acontecer daqui a algumas horas, né? Então, assim, a gente até... A gente não tem como saber, Deus abençoe aí o esquerdo e a família. Filha de 8 dias, Nossa, cara. Uma senhora, tristeza sem bom, fim, né? Uma tristeza gigante, assim. E, assim, o ponto isso eu totalmente de acordo, JP. Eu não estou questionando dele ir, assim, porque se aparece, eu acho que a gente tinha que tentar blindar uma forma do cara. Porque beleza, cara, ganhar isso, mas a gente sabe que no brasileiro a gente também paga dinheiro pra caramba. E talvez a idade, ela não fosse 18, subisse um pouquinho mais, Exato, né? Talvez 20, talvez ali um 21. Tem um 20, gatilho, talvez. um gatilho um pouco... Eu o acho cara que se 20, formar, né? exato. E pra ele ter a essência do futebol brasileiro. E é o que a gente já falou, que a gente pode depois repercutir mais. O nosso campeonato é um campeonato forte. Não tem como fazer, o nosso campeonato é pior do que o campeonato, sei lá, francês, ou até o mesmo espanhol. Não é. E demonstra assim, demonstra muias coisas assim pra gente isso. E eu acho que, assim, de novo, não tô questionando isso e vai continuar acontecendo. E o bom é que a gente tem renovação e vai acontecer. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Faz sentido? Tem que ir mais tarde, tem que ir mais cedo? Estevão tem que ficar? Não gosto do Estevão? O que vocês acham? Tomara que não tem ninguém que fala que gosta do Estevão, porque aí tem que assistir mais. O cara que não vai gostar é o cara que deve sofrer gol dele toda hora. Exato, só o que for. Mas tirando o clubismo, o cara é craque. Dos jogadores que não tiveram aqui, JB, chama atenção uma outra coisa também que você trouxe, que foi legal. É o Rafinha, né? Porque o Rafinha, a gente já falou algumas vezes dele aqui, mas ele foi o único jogador brasileiro na seleção da Copa América. Então. E aí, ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Mas assim, eu acho que foi embasado num jogo só, né? Essa colocação dele foi no jogo com a Colômbia, que ele, além do golaço, ele também conseguiu chamar o jogo, jogou bem. Mas de fato, era um cara que estava sendo convocado, a gente já falou aqui, inclusive, também, por vários treinadores diferentes, né? Foi convocado lá atrás pelo Tite, depois pelo Diniz, na verdade com o Ramon, com o Diniz, aí veio agora com o Dorival também para a Copa América.
E ele agora, nessa janela, não ficou na lista. Mas é um cara que vai estar no radar e que, obviamente, vai aparecer. Mas é de fato engraçado, porque foi o único jogador brasileiro que a Conmebol divulgou, depois de muito tempo, né? A gente até achou estranho. Quando chegou ali, você já tinha passado Copa América. Aí chegou ali com o Rafinha. Muito maluco. Não dá pra entender muito. Mas assim, a gente, assim, na nossa opinião, na minha opinião, a nossa, né? O Rafinha não deveria estar na seleção nessa mesa, não, nessa chamada. Acho que vamos testar. Acho que é o momento da gente testar. Vamos fazer coisas diferentes. Tem uma outra tese que a gente usava também, JP, que era dos clubes, né? Várias vezes a gente conversou, eu, você, o Biel aqui, que os jogadores brasileiros não são de clubes de primeira linha na Europa. Verdade. Né? Então isso também a gente falou. Aqui do futebol brasileiro, nessa convocação, foram 3, né, times. Foi uma do Galo, o Guilherme Arana, o Pedro... Flamengo e Palmeiras. O Flamengo com 2, né, que é o Gerson e o Pedro. Isso. E o Palmeiras com o Estevam. Palmeiras barra Chelsea. Né? Isso, Palmeiras barra Chelsea. Tiveram 4 jogadores aqui do futebol brasileiro. E aí a gente, uma coisa que chamou atenção também, pesquisas assim, que você foi trazendo, que a gente foi conversando, foi que, olhando para a seleção, para seleções do mundo, né? E aí a campeã da Eurocopa. A campeã da Eurocopa, ela traz um dado interessante para a gente. Vamos lá, a campeã da Eurocopa foi a Espanha, jogando muita bola, né? Jogando muita bola, inclusive sendo vista aí como um ciclo tão parecido quanto aquele de 2008, né? 2010, 2012, que era um timaço. E aí, olha só como é que ela é. O Nai Simon, Atlético Bilbao. O goleiro. Que é o goleiro. Laporte, Al Nassr. Lenormand, Real Sociedad. Jogou, o Lenormand também jogou algumas vezes. O Dani Olmo, que tomou a titularidade depois da lesão lá do Pedro. Fez gol na final, né? Fez gol. Do RB Leipzig. E ele já foi vendido pro Barça. Agora foi pro Barça, agora tá no Barça e tudo mais, mas tô falando na época lá. Isso, perfeito. Nico Williams, que também tá sendo cogitado em vários times aí e tudo mais. Atlético Bilbao. Merino, também fez o gol da classificação, né? Na classificação para final, acho que foi o Merino. Real Sociedad. O Oyarzabal, que é o Real Sociedad também. E o Zubimendi, que também é Real Sociedad. Então nós estamos falando aqui 1, 2, Real Sociedad, a base da seleção. 7, 8. Real Sociedad, a base da seleção. Se eu não me engano, eu posso estar até errado aqui, mas eu acho que o Real Madrid não tinha nenhum convocado, cara. Pra essa não tinha o Joselu. O Joselu? O Joselu. Mas ou é o Barcelona, então, que não tinha. Algum dos dois aí, ou tinha um jogador só. Não, o Barcelona tinha o Yamal, né? Yamal. Lamine Yamal. Foi bem, jogou muita bola. E o Pedro, né? O Pedro também é Barcelona. Pedro, né? O Carvajal também. Carvajal também, Real Madrid. Mas enfim, mas eu entendi. Antes, o que era dito era a base da seleção era Real Madrid e Barcelona. Ou seja, os times aqui que não são, mas aí outra coisa que é interessante. De onde são esses times? Da própria Espanha. Diferente você pegar assim, as outras seleções e tudo mais. Seleção brasileira que a base é times secundários da Premier, por exemplo. Então, isso é que eu acho que chama atenção. Então, tem essa questão que não invalida nada do que a gente disse, mas que é um ponto de relevância interessante que a gente está falando, que é a questão de, os times de segundo escalão, será que realmente são um impacto? E realmente, será que não dá para levar ninguém mais do Brasil? Não. Sinceramente, são coisas que a gente vem. E são coisas que a gente vem sempre falando, né? Será que o problema é a gente não trazer esses caras de outro time ou é não ter mais Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, sei lá. A gente tem um problema estrutural aqui grande, né, JP? Concorda? Não, eu concordo 100%, João. Acho que o Brasil, ao longo do tempo, a gente vem... Citamos agora, aqui há 10 minutos atrás, a lacuna que teve entre o Neymar e agora o Estevão, né? Então a gente tá falando aí, Neymar surgindo em 2007, né? Naquele Santos ali, ele com 15 anos, 16 anos. O Estevão agora, depois de, sei lá, 18 anos. 18 anos, basicamente. Muita coisa, muita coisa. Faz muita diferença. Mas estruturalmente, a gente, inclusive, é uma das nossas... conversas aqui pra gente falar um pouco de base também, né? Pra gente entender, né? Como que tá esse processo de formação na seleção. Então, eu acredito que aí, ao longo dessa segunda temporada, a gente vai conseguir, de fato, falar um pouco disso pra entender melhor essas estruturas. Né? Inclusive, esse é um tema que a gente acha muito legal, mas mais importante que a gente achar, vocês aí, o que vocês gostariam de ver nessa segunda temporada aqui nossa, né? A gente quer trazer muito essa informação. Eu acho que a gente sempre conversa disso, que a base, e a gente vai falar disso em algum momento, mas a base ela precisa ser mexida para a gente começar a estruturar diferente. Mas fala para a gente qual o tema que faria sentido.
A gente está com uma convocação feita, a convocação tá ótima, esse era o tema que a gente tinha aqui primeiro para falar, mas fala pra gente quais são os temas aí que vocês gostariam de enxergar e ver pra gente trazer aqui, né, JP? Perfeito, é isso aí, João. Acredito eu que falar da seleção brasileira envolve não só o cenário atual, né? Exatamente. A gente tem todo um processo histórico, coisas que aconteceram, coisas que a gente imagina que poderia talvez se assemelhar pro futuro. Mas, cara, a gente está aqui à disposição do nosso público para a gente poder discutir, para a gente trazer aqui um elemento também para debater com a gente, se tiver indicação de alguém. Botar na mesa aqui para a gente, né, para conversar, Sim. Isso aí, para a gente debater. Então, seleção convocada para os jogos Brasil e Equador, dia 6/9 às 22 horas, e Paraguai e Brasil, dia 10/9 às 21h30. Couto Pereira, primeiro jogo. Isso que eu ia falar agora. Isso, que é Paraná voltando a seleção a jogar no Paraná depois de muito tempo, né? Então acho que vai ser um processo legal, porque é uma torcida apaixonada também, a torcida paranaense, como a paulista, né? Exigente, que vai cobrar porque o Brasil não tá bem. Então vamos ver como é que vai ser esse encontro na fria e gelada Curitiba. Hoje a gente tudo agasalhado, né? Hoje tá frio aqui em São Paulo, gente. Bastante Nossa frio. Senhora. Imagina em Curitiba, né? Então na semana que vem já tem esse jogo, a seleção vai ficar treinando no CT do Caju, que é o CT do Atlético Paranaense. Então assim, a gente que conhece um pouco de Curitiba e sabe onde ficam os estádios, os centros de treinamentos, vai entender que ali o CT do Caju é o melhor CT que tem, provavelmente lá. Porém, ele é um CT isolado, cara. Então assim, o calor do público vai ficar distante do que a gente viu, por exemplo, no Pará. Vai ser. Porque não é um lugar tão acessível assim, né? Não é um lugar tão do lado. Então, talvez nesse momento aí de reconstrução do Brasil, tá em 6º lugar nas eliminatórias, eles vão tentar, talvez, manter esse distanciamento. Né? É um bom ponto, JP. Não tinha pensado por esse lado, mas pode ser que seja um motivo, sim. Não tem por que falar. E aí, tanto que você vê que o próximo jogo depois que anunciou, né, que é o Brasil e Peru, que vai ser na segundo ciclo, que vai ser no Mané Garrincha, né? Outubro, né? A gente vai ter Chile e Brasil, e aí o Brasil volta pro Brasil e joga com o Peru lá. Ou seja, também pode ter um pouco disso, né? Porque nos grandes centros acaba que ia ficar uma coisa mais de cobrança, mais próxima, né? Então, assim, quem sabe? Eu gostei do seu ponto de vista aqui. A ver, né? Vamos ver. E, Brasil, bora lá. Tudo depende de resultado. Tudo depende de resultado. Eu tenho certeza que se o Brasil ganha, né? Ganha no dia 6/9 do Equador e ganha do Paraguai, mesmo sendo fora, a gente sabe que o Paraguai vai vir com a retranca, não sei o quê, e assim vai. Assim, a gente tá acima do Paraguai e abaixo do Equador. Então é um ótimo momento para ganhar os dois jogos. E o Paraguai a gente pegou eles agora com a Copa América. Foi 4x1. Foi 4x1. E jogando o jogo. Foi um jogo que jogou bem, né? Assim, então foi um jogo que de fato jogou bem. Muito bom. Esses eram os pontos aí que eu acho que era importante falar da seleção masculina e trazer aqui pro público, esquentando as turbinas aí dessa nova fase. Mas a gente não podia deixar de falar das Olimpíadas, né, JP? Aqui. Falar um pouquinho do quão orgulhoso foi essa trajetória da seleção brasileira feminina, que foi cheia de altos e baixos, né? Chegou um determinado Acabou sendo momento, inesperada a medalha. Inesperada, né? Total, porque eu não estava conseguindo, a Marta ficou fora e o Brasil começou a jogar de uma forma diferente, conseguiu o resultado aqui, ali, capengou aqui, capengou ali, 20 minutos de prorrogação. Somar todo o tempo de prorrogação, não, de extra time, de extra time, que sim. O adicional ali, absurdo, né? Acho que foi um jogo, né? 89 minutos, se eu não me engano, foi uma coisa assim. Mas, cara, orgulho demais, parabéns às meninas aí do Brasil. O que você tem para destacar aí que você acha que vale pra gente trazer aqui, JP? Eu acho que você já deu um pano de fundo aí bacana, né? De tudo que aconteceu. De fato, o Brasil ele ficou classificado no segundo jogo, aí conseguiu tomar uma virada do Japão em 2 minutos, depois dos 90. Aí flertou ali com a eliminação. Aí a Marta foi expulsa no começo do jogo. Aí acabou o jogo, o Brasil perdeu, isso foi no terceiro jogo. Sim. O Brasil agora depende de uma combinação de... A combinação de resultado veio, o Brasil entrou como terceiro. E aí a gente vai pegar quem? Seleção francesa. Que é... Dona da casa que o Brasil nunca tinha conseguido ganhar. Sim. E ganhou de 1-0, jogando um futebol ali defensivo, mas assertivo no contra-ataque, criando chances. E depois contra a Espanha, acho que foi o melhor jogo do Brasil, né? Na semifinal ali, o Brasil jogou muito.
O placar ficou pequeno, né? Ficou pequeno, não condiz com o jogo, né? Eu acho que eu diria que foi o único grande jogo da seleção. Se bem que a final ela jogou bem também, né? Não foi um jogou jogo, bem, teve alguns lances a considerar o pênalti. Teve o pênalti lá, Mas eu acho que o jogo contra a Espanha foi o melhor da seleção. Sim. Acho que ali foi onde ela jogou muita bola. Contra a França foi mais na raça. Porque foi aquele jogo lá dos 20 e tantos minutos, né? Foi o da França ou foi da Espanha? Foram os dois, né? Não, mas um foi 20. O pior foi o da França. Foi da França, né? Foi 20 e poucos lá. Que a plaquinha era até a França empatar. Né? A plaquinha foi, cadê até a França empatar, né? Sim, e o detalhe foi que o que aconteceu? O Brasil contra a Espanha, ele sofreu no segundo jogo um pouco, talvez, do excesso de soberba da Espanha, por ter ganhado o primeiro jogo, ter jogado bem, a Marta ter sido expulsa e tal. Então eles achavam que o Brasil ia ser o Brasil do primeiro jogo. E aí E os comentários depois foram péssimos daquela... Acho que foi da goleira? Não, foi da melhor jogadora lá, da melhor jogadora deles. Né? Então, assim, o mais importante é a medalha que a gente trouxe para casa. Sim. A Marta sair com a medalha de prata também, né? Depois de tantos anos, né? Sim, a última vez foi... Ela iniciou em 2004, Olimpíadas, com uma medalha de prata. Aí em 2008 também anos. Teve medalha de prata, né? As 3 medalhas de prata para os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos é uma máquina, né? Assim, esse jogo dava para ter ganhado, né, cara? Sim. Esse foi uma pena. Mas que bom que a Marta sai aí com a medalha de prata aí para conseguir fazer. Era melhor do que sair desclassificada no primeiro turno, na primeira fase, como estava namorando ali, né? Sim. Quase saindo da primeira fase. E o ponto agora importante para a seleção feminina é que a Copa do Mundo vai ser no Brasil, né? A próxima Copa em 2027. Então, acho que essa moral, o Brasil já vai ter alguns amistosos agora aqui ao longo desse semestre também. Então, assim, vamos acreditar, vamos fazer a corrente do bem para a seleção feminina. Quem sabe a seleção feminina não quebra o estigma que o Brasil tem de não ganhar uma Copa do Mundo em casa, né? Estamos na torcida. O mais importante, JP, é isso, né? Conseguir a medalha de prata. Parabéns aí a toda a seleção feminina. Obrigado aí por essa campanha incrível, por trazer essa medalha para casa. E é como o JP disse, agora, 2027, fazendo isso, quebrar esse estigma aí de sermos campeões aqui. E a gente não acompanha no detalhe toda a história do futebol feminino, de fato não combinamos, mas a gente vai começar a dar uma olhada um pouco mais aprofundada em cima disso, nos detalhes. Por quê? Porque a gente espera essa renovação também para 2027, né? Sim. Porque 2027 vai ter muita gente nova aí, se Deus quiser, aparecendo, e a gente está na torcida aqui pelo futebol brasileiro sempre, seja ele feminino, masculino, infantil, o que quer que seja, né? Seleção brasileira, paixão nacional. Seleção brasileira. JP, chegamos aí, tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao final, vamos fazer um fechamento aqui dessa nova temporada, primeiro episódio. Valeu, JP. Valeu, a gente viu que trouxemos alguns temas atuais, né? Acho que a própria ideia inicial da segunda temporada, a gente está voltando agora, vai aproveitar aí o buzz aí dos jogos agora das eliminatórias, falar um pouquinho disso, e depois aí a gente conta com o nosso amigo aí, telespectador, para poder trazer ideias também de alguns temas que a gente pode abordar, trocar uma ideia e, enfim, e evoluir aqui com o canal, porque foi bom demais, né? Acho que... Nossa, foi uma delícia. É uma delícia fazer isso. Nem isso. parece que passou um ano, né? Nem parece. Foi tão... um ano, passou rápido, foi super gostoso dividir essa bancada aqui com você, com o Biel, com toda essa galera que nos acompanha. A gente agradece muito, muito mesmo, e conta com vocês aí para os próximos episódios, para as novidades que vão vir. A gente tem o Spotify, não esqueçam disso, acho que isso é muito importante a gente falar, a gente sempre fala das redes sociais, mas enfatizar. O Spotify, liga a gente lá, vai escutando a gente indo para o caminho, seja para o trabalho, seja para a escola, bota a gente lá para escutar, ficar ouvindo, trazendo os comentários, o que a gente pode contribuir, porque como a gente fala, eu sou canarinho de torcedor para torcedor, e a gente está fazendo isso aqui de amor mesmo, porque a gente ama a seleção brasileira e ama estar aqui conversando com vocês. Segue a gente nas redes sociais, compartilha, ativa o sininho, compartilha com a sua galera, com a sua família, com seus amigos, e a gente vai estar aqui sempre aberto a vocês. Valeu demais, obrigado família, vamos que vamos, até a próxima. Tamo junto.